Olá, casais, tudo bem com vocês? Oi, tudo bom? Nós vamos dar aqui sequência a esse capítulo 4. E nós vamos falar agora um pouco sobre as consequências do pecado. A Lilian vai ler Gênesis 3, de 7 a 13, para nós continuarmos. Nós vamos falar de todos esses versículos aqui, refletir um pouco sobre esses versículos em cada tópico, né, que a lição nos apresenta. E nós vamos refletir um pouco sobre esse texto bíblico. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, nós vamos ver aqui um pouco sobre essas consequências do pecado. Se nós tratarmos o pecado como um acidente, vamos entender que para acontecer um acidente sempre há uma falha humana. Então, às vezes nós olhamos o acidente como algo, olha, aconteceu, eu não tive culpa, mas se nós olharmos dentro das empresas, que tem aquele pessoal de segurança do trabalho, eles sempre vão tratar o acidente como uma falha humana. Né? O acidente, para eles, o acidente não ocorre sem a falha humana. Né? E a natureza humana é tão pecaminosa que, se pensarmos em acidente como motivo para tirar a nossa culpa. Né? Então, nós pensamos no acidente. Olha, foi um acidente. Então, nós pensamos nisso para jogar a nossa culpa para o lado. Né? Mas se você olhar em vários acidentes, se você olhar para acidentes de carro, por exemplo, você vai ver que se você dormiu ao volante, foi porque você estava cansado, você deixou de dormir e você não poderia ter dormido, não poderia ter dirigido cansado. Se você está no celular, que é o que mais acontece hoje, e que eu já fiz, não façam. Se você está dirigindo, olhando no celular, pode acontecer um acidente, e esse acidente é denominado de uma falha humana. Né? Ah, mas foi uma pane no carro. Também vem de uma falha, né, de não ter feito as vistorias, né, que deve fazer no carro. Né? Então nós podemos pensar no pecado como uma falha humana. Né? Então as consequências do pecado, ela também traz vergonha. Tá? O versículo, a parte A do versículo 7, diz o seguinte: foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Imaginem que só estavam os dois no jardim. Se pararmos para pensar, não é tão diferente do casal dentro do seu quarto com as portas fechadas. Né? Nós estamos aqui no nosso quarto, as portas todas fechadas, precisamos gravar a aula. Né? Mas nós podemos ficar também muito à vontade no nosso quarto. Né? E não há problema algum. Nós estamos totalmente fechados. Isso vai acontecer também com vocês. Não há do que ter vergonha, né? Mas o pecado, vocês podem ver que aqui tem uma cortina aqui atrás, mas o pecado era como se nós estivéssemos muito à vontade aqui, né? E essa cortina de uma hora para outra ela se abrisse. Então nós íamos correndo para fechar essa cortina, porque nós temos vergonha. E nós não queremos ficar expostos, né? Então, e imagina que essa janela ela dá para a rua. A vergonha é bem maior ainda, né? E ao mesmo tempo você tenta fechar, vai correndo a essa janela para fechar a cortina, sem primeiro vestir a roupa. Então você está mais exposto ainda, né?
ao correr ali para a janela e tentar fechar essa cortina. Então, a vergonha, o pecado, né, ele traz ele trouxe, né, para Adão e Eva essa vergonha, por isso, querer colocar ali uma roupa, né, os dois viviam muito bem, não sabiam o que era vergonha, né, e de uma hora para outra, cometendo o pecado, vem consigo essa vergonha, né. Enfim, o pecado traz a vergonha, né. Uma das consequências do pecado também é a religiosidade. A Lília vai ler aqui a parte do versículo 7, a parte B. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então o autor coloca aqui a religiosidade em evidência, né, pela tentativa de Adão e Eva tentar religar-se, né, cobrindo seu pecado. Não podemos, pelos nossos próprios esforços, né, tirar a culpa do pecado, né, e esconder o rosto. Né, não é bem por aí. Né, esconder, né, do pecado, nós não vamos resolver isso. Né. Então, vergonha, ela também não trata pecado. Né. O que trata pecado é arrependimento. É voltar para Deus e falar, olha, eu pequei. E eu quero que o Senhor me perdoe. E essa palavra é tão... Pedir perdão, a gente trata tantas lições sobre perdão. E perdão é algo tão... pedir perdão é algo tão difícil. Se nós pensarmos como dentro dos nossos lares, né, principalmente, muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades exatamente porque não pedimos perdão na hora correta, né? Também tem Gênesis 3, de 9 a 10, a Lídia vai ler aqui. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Adão sabia que Deus já sabia de tudo, né? E Deus estava perguntando e também já sabia o que tinha acontecido, ele é onisciente, né? Adão sabia que tinha pecado, e estava dando uma resposta bem religiosa. Ouvi a tua voz soar no jardim, eu temi, né? É algo bem religioso, né? Enquanto a resposta deveria ser, pai, me socorre, eu pequei, me perdoa, eu quero arrependimento. Isso não é essa hora, é exatamente na hora em que o pecado aconteceu, né? O autor ele traz uma série de indagações e eu não tinha pensado a respeito disso, né? Qual dos membros tiveram contato direto com o pecado? Foi o olho, né? Se nós pensarmos, ela viu o fruto, eles viram o fruto e acharam interessante. A boca, né? Foi pela boca que eles comeram do fruto. As mãos que pegaram, né? Os ouvidos, deram ouvidos ali a serpente, né? E por qual motivo Adão e Eva cobriram exatamente os membros reprodutivos, né? Então, sinceramente, eu não tinha pensado a respeito disso, né? Por esse ângulo, não tinha mesmo pensado sobre isso. E é interessante pensar, como o autor coloca, que isso é mera especulação, né? Mas ele nos convida a pensar no propósito divino e no que o pecado faria e continua fazendo por gerações, né? Então o casal deveria reproduzir a imagem pura, né, de Deus como reflexo de sua glória, né? Mas Adão e Eva decidiu multiplicar criaturas desfiguradas pelo pecado, né?
Então, a descendência, até hoje, né, só traz seres humanos pecaminosos, né, criaturas pecaminosas, né, já nascem no pecado. Então, é até importante pensar sobre isso e sobre como nós devemos agir em várias situações, né? Nós temos muito, né? Nós temos e nós podemos fugir do pecado, né? E muitas vezes, não, mas em todas as vezes, o que nós fazemos? Nós decidimos pecar. É uma decisão, né? Nós colocamos culpa em várias situações, na carne, em tantas coisas, ou no outro, né? Mas o pecado é uma decisão, né? Se nós somos seres humanos salvos e lavados pelo sangue de Cristo, se o Espírito Santo ele nos incomoda antes do pecado, então nós pecamos por pura decisão, né? Então, precisamos pensar até um pouco sobre essas situações, sobre a nossa religiosidade, né? Até onde ser religioso é tão bom assim, né? Então nós precisamos pensar bastante sobre as diversas situações. As consequências do pecado, ela também traz medo. Gênesis 3, de 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Imagina a sua esposa fazendo o seu jantar predileto. Temos aí o dia dos namorados, ninguém pode sair de casa, né? Os restaurantes ainda estão fechados. E a esposa faz aquele jantar, sua comida predileta. E você e te avisa, né, para não atrasar, porque ela vai fazer uma comida especial para você. E a comida está quentinha para você chegar naquele horário e comer essa comida. Só que aí, como a gente já conversou tanto, já falou tanto sobre isso, isso é exemplo tão clássico, né? Você passa na casa dos seus pais e acaba jantando com ele, mesmo sabendo que aquilo não era surpresa, né? E aí você chega em casa e você ainda fala, olha, eu estou sem fome, eu já comi na casa dos meus pais, né? Imagina como sua esposa vai ficar frustrada com essa situação, né? Agora imagine para Deus a sua principal criação, né? Porque o homem foi criado para reproduzir a imagem de Deus. E aí o que seria a cereja do bolo, né? Está escondido no meio do jardim, né? Que tristeza para Deus. E sabendo que Adão está escondido é por conta do medo, né? O medo ele fez Adão fugir de quem o criou, né? Ele sabia que tinha desobedecido a ordem principal do Senhor, né? E a desobediência ela ia gerar consequências, né? E essa consequência e até hoje é a morte, né? Conforme Gênesis 2:17, né? Naquele momento, o medo maior de Adão e de Eva era o da morte, né? E, e aí aquilo custou muito os dois pedir perdão. O medo, as consequências do pecado também traz o conflito conjugal, que é a culpa, né? Gênesis 3, de 11 a 13.
E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Aqui temos o primeiro conflito conjugal, né? E, como eu já falei, Adão perde a grande oportunidade de remissão do seu pecado. Ele joga a culpa na mulher e em Deus pelo seu erro, né? Talvez caindo de joelhos diante de Deus e pedisse perdão tanto a Deus quanto à esposa, né? As consequências fossem diferentes, né? Provérbios 28:13 diz o seguinte: o quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, né? Nós sabemos que as misericórdias do Senhor são muito grandes, né? E muitas vezes queremos persistir no erro, mesmo sabendo, né, e jogando a culpa nos outros, mesmo sabendo das misericórdias do Senhor, né? E o pecado estava tão enraizado ali em Adão, né, num curto espaço de tempo, né, que Adão ele fala de uma forma bem diferente com Deus, né? Quando Deus pergunta para ele, né, e ele vai falar: a mulher que tu me deste, né? Ou seja, não venha me culpar. Eu estava muito bem aqui, né? Eu não pedi mulher. Se eu estivesse só, isso não teria acontecido, né? Então, eram essas palavras que Adão estava querendo traduzir naquele momento para Deus, né? Agora, imaginem Deus ouvindo isso, né, de alguém criado com tanto amor. Eu já ouvi de pais, né, que ouviram que ouviram frases parecidas assim dos seus filhos, né? Eu não pedi para vir ao mundo, né? Vocês que me trouxeram aqui, né? Isso é colocando isso colocando como pai naquele lugar do outro pai. Isso é realmente de rasgar o coração, né? Isso é triste, é humilhante, né? Ouvir isso do filho, né? Você fazer tanto por um filho, você ouvir isso, né? Então, era isso que Adão estava colocando ali, né? Adão se colocou ali de uma forma muito grosseira e com Deus, né? Então, Adão, na tentativa de justificar se ele estava se fundando mais ainda nesse pecado, né? E imagine também Eva ouvindo isso, né? Mulher que tu me destes, né? Aquela, né? Num tom de desprezo. Ela estava agora diante de um marido, né, acusador, que é aquela pessoa que naquele momento deveria protegê-lo, né? E diante de Deus que daria a sentença para o seu pecado, né? Então, ela estava totalmente. E ela sabia, né, que Adão também era o líder do lar, né? Era o líder ali entre o casal. Então, como se toda a culpa fosse jogada ali naquele momento para ela, né? Então Adão foi muito infeliz na sua colocação, né? Tanto com Deus e também com Eva, né? Ele poderia ter evitado absolutamente tudo, né? E tinha condições para isso, né? Por ser um líder do lar, né? Ele foi alertado, né, sobre o pecado que não deveria fazer, né? Mas ele, por omissão, caiu no pecado, né? Adão foi muito omisso, né? Então nós temos duas opções a seguir em nossos lares, né? Com nossas esposas e filhos, né? Repetir o erro de Adão,
né, sendo egoísta e passivo, tá? Não assumindo a liderança do lar, deixando tudo para a esposa, ou seguindo o modelo de Cristo, como ele fez com a sua esposa, né? Como fez com a sua noiva, que é a igreja, né? Amou e se entregou por ela. Então nós temos a decisão de mudar absolutamente tudo em nossos lares, né? Os conflitos, mesmo nos conflitos conjugais, né? Nós não precisamos de forma alguma jogar a culpa para nossa esposa, nossos filhos. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, né? E para que não tenhamos essas consequências, para não ter consequência do pecado, é necessário não pecar, né? Isso é fato, né? Mas não podemos esquecer das características que o pecado traz, né? Vergonha, religiosidade, né? Que não salva absolutamente ninguém, né? E o medo e esse conflito, né? Então nós ficamos aqui por mais essa etapa da lição sobre trazendo aí as consequências do pecado, tá? E na próxima aula nós teremos um bate-papo dessa aula, né, de todo o conteúdo dessa aula. Nós vamos poder conversar um pouco mais, algumas perguntas, interação e até para a gente sentir um pouco mais próximo, né, essa distância com a igreja fechada tem sido tão difícil, né? E logo logo nós estaremos juntos. Um grande abraço para todos vocês e que Deus os abençoe.